Então vamos Vai falar de fritar aí. aborto, porque me parece, Eduarda, que a questão do aborto, a direita e a esquerda têm duas visões diferentes, que é a seguinte: me parece que a esquerda trata o aborto como uma questão de saúde pública Uhum, e a direita trata como uma questão de segurança pública. uhum. É, Inclusive, eu adorei essa dicotomia. E por que eu acho que é uma questão de saúde pública? Porque no Brasil, quando o aborto ele não é feito com as condições ideais, ele é uma das principais causas de morte de mulheres na gestação. E aí, quando você pega um estudo da Unicamp, ele afirma que a maioria das mulheres que morrem em abortos feitos de forma clandestina são mulheres negras, pardas, indígenas da região norte do Brasil. A questão você não acha que continuar se mantendo contra o aborto vai, na prática, punir pessoas mais pobres? Porque a gente viu naquele áudio do Guto Zacarias, o Lamentável. Guto O Abortarias, né? Guto Abortarias. Então, Lamentável aquilo a ali. gente viu ele falando sobre uma clínica de aborto num bairro de São Paulo chamado Que, Jardins, que é inclusive, um estamos bairro de... esperando ele dar o nome desse lugar até hoje. Então, e para quem não sabe, é um bairro de classe média alta Sim. de São Paulo. Isso demonstra que pessoas que têm muito dinheiro, elas têm acesso a esse tipo de cirurgia de forma segura. Agora, pessoa que é pobre, ela vai fazer num lugar que é praticamente um açougue e a chance dela ter uma infecção e morrer é muito maior. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho, Abner, que realmente o que realmente prejudica as populações de mulheres pobres é quando você diz para essas mulheres que elas têm que abortar. Mas ninguém tem que abortar, Eduardo. Vocês não, você tá tendo filho demais, vai ser muito difícil para você, mulher preta e pobre, não tenha mais filhos. Você, mulher preta e pobre, não tenha filhos. Mas ninguém tá Isso falando é isso, o Eduardo. Ninguém tá falando isso. Você Pra acabou de não falar. ter, Você ter a acabou de- opção de abortar. Você acabou de falar que o aborto tem que ser legalizado para que as mulheres pretas e pobres que abortam possam fazer isso direitinho. Sim, as que abortam. É. Não as que estão grávidas, todo mundo tem que abortar. Mas eu não tô as falando que estão isso. optando pelo Não, aborto. vamos lá. A gente tem. O aborto, ele tem muitas vertentes diferentes. E é importante a gente deixar claro aqui que a gente tá esperando até hoje o Guto passar o nome dessa clínica, porque o dia que o nome dessa clínica vier a público, a gente vai atrás pra fechar essa merda e descobrir todo mundo que realizou os procedimentos, todos os médicos, todos os pacientes, porque todo mundo merece apodrecer na cadeia. Todo mundo que tá ali. Todo mundo. Não só os da clínica dos Jardins, mas os de qualquer clínica de fundo de quintal no Taboão da Serra também. Todo mundo é igualmente assassino de bebê. Agora, vamos lá. Por que eu sou contra o aborto? E eu acho até interessante deixar isso bem claro. Existem algumas abordagens no combate ao aborto das quais eu discordo. Eu acho que algumas pessoas, quando falam que são contra o aborto, estão mais preocupadas em punir a mulher que foi promíscua, que engravidou e agora quer matar o próprio bebê, do que salvar o bebê em questão. Eu não tô nem aí pra punir a mulher que foi promíscua. Ela que se resolva com o Deus dela quando ela achar conveniente. Eu não sou contra o aborto pra isso. Eu sou contra o aborto pra salvar a vida dos bebês. 1/3 da geração Z foi abortada. A maioria dos bebês abortados nos maiores países do mundo, como a China e a Índia, onde o aborto é legalizado, são mulheres. São bebês do sexo feminino. São crianças pobres. Então, é por isso que o aborto é tão lamentável. A vida se inicia na concepção. Você mata esses bebês, majoritariamente mulheres, 1/3 da geração Z, e você chama isso de saúde pública como se gravidez pudesse ser vista como doença em algum momento. E não é. E pode ser que essa não seja a sua opinião, mas qualquer um que já assistiu debates com pessoas comuns sobre aborto na internet, as pessoas comuns que defendem aborto chegam ao ponto de chamar o bebê de parasita. De dizer que o bebê tá parasitando o corpo da mulher, então a mulher tem que poder decidir arrancar ele fora a hora que ela quiser. O bebê não é parte do corpo daquela mulher, ele é outro indivíduo, ele é outra vida. Ah, mas naquele momento ele tá dependente dela. Sim, ele vai continuar dependente dela enquanto ele precisar ser amamentado. Ele vai continuar dependente dela por muito tempo. E não é por isso que a mulher pode jogar essa criança da janela quando ela se encher o saco de amamentar ele. Ah, mas ele ainda não tem consciência. Tudo bem, então vamos matar todas as pessoas que estão em coma. Ah, mas ainda não sente dor. Beleza, então vamos matar todas as pessoas que têm algum problema no sistema nervoso e que não podem sentir dor. Sabe? Ah, mas... A única diferença que separa um bebê que já nasceu de um bebê que ainda não nasceu é o ambiente onde ele está e a idade que ele tem. Eduardo.
A única coisa que um bebê no ventre da sua mãe precisa para continuar se desenvolvendo é ambiente propício e tempo, porque ele está vivo, ele é uma vida à parte, ele é um indivíduo completo com o próprio DNA que vai se desenvolver se a própria mãe não matar ele com uma curetagem no procedimento de um aborto. Pode concluir. Pronto? Tá. 3 minutos pro Abner. É só bom deixar claro. Eu não sou contra o aborto porque a mulher deu pra quem ela quis, agora tem que ter o filho. Cara, se ela não quiser ficar com essa criança, é até melhor. Põe pra adoção. Tem gente muito mais responsável querendo adotar. Inclusive, no Brasil, a fila pra adoção é muito maior do que o número de crianças esperando pra ser adotadas. Eu sou contra o aborto porque a vida começa na concepção e aborto é assassinato. Eu fui pesquisar essa questão que vocês falaram de ter mais gente na fila do que criança pra ser adotada, porque eu achei interessante esse dado. Vocês falaram no outro debate. E o que eu tava vendo é que, na verdade, não bate, né? Tipo assim... São cerca de 40 mil famílias na fila de adoção e cerca de 8 mil crianças no sistema no Brasil hoje. Mas não bate com as expectativas que a família tem do filho que ela quer ter, né? Tipo assim, essa criança é velha demais, eu quero uma criança mais nova. Ou Mas se não, aí é que uma tá. menina, eu quero um menino. Não, mas aí que tá. Isso, inclusive, é só... Depois a gente restabelece o tempo dele. É só pra contextualizar. O bebê dificilmente vai pra uma casa de adoção, tá? Dificilmente. Inclusive, isso é algo que devia ser mais difundido. A entrega pra adoção não é crime. É legalizado. Você, mulher que tá grávida nesse momento e não quer ficar com esse filho, você pode entregar essa criança pra adoção a qualquer momento. Uma assistente social vai acompanhar o seu projeto de gestação, vai ir atrás de uma família e a maioria dos bebês recém-nascidos, em questão de uma semana, já estão com a nova família. Não vai crescer no orfanato, virar chiquititas, depois virar traficante e a gente querer matar. Que nem os abortistas falam que acontece. Isso não é verdade. A entrega pra adoção não é crime. E o bebê recém-nascido não fica no orfanato. Ele imediatamente encontra uma casa. E essa é a alternativa perfeita pra mulher que foi vítima de uma violência, ou pra mulher que foi promíscua e não quer o filho, ou N outros motivos. Entrega esse bebê pra adoção. Salva as 2 vidas. Então, eu peguei a legislação de 3 países do nosso continente, a legislação sobre aborto, pra gente ter uma coisa pra comparar, né? No Uruguai, a legislação é a seguinte, até 12 semanas de gestação a mulher tem direito a fazer um aborto, sem explicar pra quê. Até as 14 semanas, caso ela tenha sido vítima de violência sexual. Mais do que isso, ela pode fazer um aborto apenas caso a gestação ofereça um risco para a vida da gestante. Isso é no Uruguai. Na Argentina, com 14 semanas, você pode fazer até sem restrição. E mais do que isso, é apenas se oferecer um risco de vida para a gestante. No Canadá, não existe restrição nenhuma. Por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, existe um parâmetro de tempo de semanas, 14 semanas. Por quê? Porque a gente não tá falando de assassinato de bebês, gente. A gente tá falando de um feto que é um amontoado de células que ainda não desenvolveu o sistema nervoso. Você é um amontoado de células. Mas ele ainda não desenvolveu o sistema nervoso. Mas ele ainda não desenvolveu um sistema nervoso, ele ainda não sente dor. Só falta tempo. Então, só falta ele não ser morto no meio do caminho. Neste tempo em que ele ainda não desenvolveu um sistema nervoso, os países decidem que a mulher tem o direito de interromper uma gestação. E é importante colocar nesses termos, porque a direita vai ficar usando o termo assassinato. Assassinato de bebê, assassinato de criança. Gente, se trata de interromper uma gestação de um amontoado de células que não desenvolveu o sistema nervoso para sentir dor. E ninguém é obrigado a abortar, tá? Então, só para deixar claro, quando a gente luta pela descriminalização do aborto, a gente está lutando para que mulheres tenham um acesso mais seguro a um direito. Agora, se ela não quiser abortar, ela não precisa. Se ela quiser dar para adoção, ela pode. A questão é você criminalizar, é você tirar uma capacidade de escolha. E aí eu não entendo muito bem a galera que defende a liberdade do indivíduo, a galera liberal que fala a gente tem que ter a nossa liberdade de escolhas, de ação, e não permite que a mulher tenha essa liberdade também. Aí eles vão falar do direito do feto que não nasceu, como se o direito do feto se sobrepusesse ao direito da pessoa que já está nascida, que já é uma mulher, que já está ali precisando. Eles são iguais. Esse que é o ponto. Não são iguais, Eduarda. São iguais. É um feto de 14 semanas que a gente tá falando. A diferença do embrião pra pessoa que já tá adulta é só tempo. É tempo. Sim, da mesma forma que existe uma diferença entre uma criança e um idoso. E esse tempo faz com que a legislação permita que não sejam crimes. Mas então o valor da vida em certas condições. Mas então o valor da vida da pessoa é medido com a idade que ela tem? Com o tempo de vida que ela tem? Então a vida de um idoso vale mais do que de um bebê? Não, porque um idoso não é um feto.
Ele é um feto que cresceu e virou idoso. Ele era um Não feto. é mais um feto. Ele era um embrião que Ele se tornou era. um feto, que Ele se tornou era. um bebê, que se tornou uma criança, que se Sim. tornou um adulto, que se tornou um idoso. A partir São do momento que a estágios criança diferentes, nascer, não tem mais como são fazer um estágios aborto. diferentes da mesma pessoa, do mesmo indivíduo, com o mesmo conjunto de DNA, que só precisa de tempo e ambiente propício para continuar se desenvolvendo. Assim como uma você não criança me também refutou em precisa de nada. tempo e ambiente propício para se tornar um idoso. Você não me refutou em nada. Mas eu não entendi o que é para refutar. A questão é, eu tô O embrião falando que uma gestação é um pode estágio ser de desenvolvimento interrompida. humano. O que eu estou falando é que uma gestação pode ser interrompida com tantas semanas de gestação em alguns países. E não deveria que no poder. Brasil a gente poderia aplicar essa legislação de diferentes formas. Não deveria. Não existe só uma forma de ver esse tipo de legislação. O fato de ser um feto que vai se desenvolver e transformar em uma criança... Ele está se desenvolvendo. Então, não significa que... então Ele não significa vai, que você tá dependendo matando uma de sei lá o pessoa. quê. Não tá Sim, matando uma significa. pessoa. Não tá matando uma pessoa. Significa. Gente, um feto de 14 semanas não é uma pessoa. Você tá? sabe como é um feto de 14 semanas? Sei. Você sabe como é? Vai Passa- sacar o Eu Eu não bonequinho? trouxe o Fetilson hoje. Vai sacar o mini É, crack eu não que nem o trouxe. Pavanato? Eu sei como é que é, ô Eduardo. Eu sei você que sabe? não tem... Não é uma pessoa. Não tem sistema nervoso. É um feto. Não é uma pessoa. É um feto, gente. Não é. Passa o tempo pra Eduardo Gente, o agora. Põe em feto é 3 uma minutos. pessoa. O feto é a mesma coisa que uma pessoa adulta, que tem cadastro de pessoa física, tem nacionalidade, tem relações Então sociais, é isso tem que vínculos determina. de memórias. É o CPF que determina Vida e se a ser pessoa vivo são pode duas morrer ou pessoas. não. Eu falei É o várias CPF. coisas, né? É o falei cadastro várias de coisas. pessoa física Eu que falei várias determina se coisas, tá né, vivo ou não. Eduardo? Eu falei várias É a coisas. nacionalidade que determina se tá vivo. Isso é Nacionalidade até é uma. racista. Isso é até racista Nacionalidade. dessa parte. Sabe por quê? Isso é Porque se até você não racista tem dessa nacionalidade, parte. você vai estar sob a jurisdição de qual país? A Constituição garante o seu direito a partir do momento que você é um brasileiro, que você tá aqui nesse solo. Se o feto nem nasceu, como é que ele vai ter? Ele não Ele tem. não nasceu porque falta tempo. Sim. E se a pessoa Se quiser. ninguém abortar e se a- ele no meio do e se caminho a e pessoa desmembrar quiser ele, que ele ele nasça e nasce. se desenvolva, a esquerda não tá Por impedindo exemplo, isso. Por exemplo, você citou, eu não sei, acho que foi Paraguai, o país. Uruguai. Uruguai. Você disse que se a mulher quiser por qualquer motivo, ela pode até as 12 semanas. 12 semanas. Se ela quiser porque ela foi estuprada, é até 14. Sim. Por que existe essa distinção? Eu não sou médico pra saber exatamente Pois é. essa distinção de. Você entende 2 que não semanas. faz sentido? Você entende que não faz sentido nenhum? Então, a gente pode adotar só de 12. Você entende? Não, mas é que esse que é o ponto, amigo. Você entende que a partir do momento em que a medicina já encontrou o consenso, a vida começa na concepção. Mas você entende que a partir do momento em que a tal da Não, legislação... então todos os países que têm aborto são países que não respeitam a vida? Essa lei não respeita a vida. Ela essencialmente não respeita a vida. Quando que a vida começa? Quando que a vida começa? A gente que não respeita, Eduardo. As pobres Quando estão que a morrendo vida em começa? açougue, mano. Quando que a vida começa? Quando a vida começa, É. eu acho que ali com 20 semanas, por aí. Você já de viu um gravidez. bebê de 20 semanas? Eles já nascem. Partos extremamente prematuros, Então. já, esse bebê de 20 semanas já tá apto pra viver fora do útero com um respirador. Por isso que esses países colocam 14 semanas e não 20. Mas aí não é 20. Por que não é 19, então? Ah, Eduardo, aí tem uma questão Mas cê- médica que, mas que cê vai além do entende? nosso Não, conhecimento não, aqui amigo, do debate, né? Você entende que se não existe um consenso jurídico, porque médico existe, Sim, não existe um se consenso. não há um consenso jurídico, A questão é não fazer faz política. sentido você liberar. Não existe Porque consenso, um a país questão é vai fazer dizer, política. um país É vai acordo. dizer que começa com 12, um país vai dizer que é com 14, o outro com 16. E aí, qual que tá certo? É por ali, Qual que né? tá certo? Não é por ali. Por ali, né? Não é por ali. É uma Não aproximação, é por ali, né? porque tem Uma aproximação. país que não tem restrição. E você acabou de falar pra mim que a vida começa com 20 semanas. Então e se é depois das 20 semanas? mim, Eduardo, Aí você mas vai é uma chamar questão- de assassinato? Não vai, porque nem você para pra pensar sobre isso. Você acabou Pode, de falar mais pra do mim. que 20 semanas é caso ofereça um risco pra vida da gestante. Aí Você, o não, aborto você pode acabou ser de falar feito que no Canadá não tem restrição. se Nos Estados oferecer um Unidos tem risco para a estado. vida da Não, gestante. nos Estados Unidos existem estados que não têm restrição. Até um dia antes do parto você pode matar aquele bebê. Não, até um onde- dia antes do parto é não um existe parto, restrição. Né? Não é um aborto, é um parto, né? Exatamente, mas o bebê nasce morto, ou seja, um aborto. Isso acontece Não geralmente em existe casos que a restrição. mulher, Não. que a menina é menor não, de idade, né? Não, liga, pelo amor de Deus, cara. Quando a menina é menor de Não idade, existe, aí... não, é legislação. Estados como Nova eu York, não sei, eu tenho que ver, aí estados tem que como ver, aí Nova tem que ver. York não possuem restrição alguma. Se você ligar na Planned Parenthood mais Isso- próxima de você e pedir o late term abortion, o third trimester abortion, você consegue fazer. Ele é mais caro, mas você consegue fazer. Ele vai custar uns $800. A última vez que eu vi tava $885. Tá no site deles. E ter esse Só direito que é ruim? Você acabou. Calma aí. Você acabou de falar pra mim
que na sua concepção a vida começa mais ou menos nas 20 semanas. E nesse estado, que por qualquer motivo você paga $800 e mata um bebê de 8 meses. Isso é assassinato? Por qualquer motivo, Sim, não existe isso tem que restrição. conferir também. Tem que Não conferir. existe restrição. Tem que conferir. Mas qualquer motivo, pode até com não 9 meses de gravidez, pode abortar. Existem estados nos Estados Unidos onde não existe restrição pro aborto. E você tá negando isso justamente porque é absurdo. Tá bom, a gente não mora nos Estados Unidos, a gente pode decidir nossas próprias leis, né? A gente não mora nos Estados Unidos, mas já tem um monte de organização feminista pedindo pra acabar com a restrição. Aí aqui eles querem colocar um motivo. Não, mas vamos lá, se o bebê... Mas você acha que nem com 12 semanas, Eduardo? 12 semanas? Exatamente. 12 semanas 12 é bem semanas. inicial, é tipo 3 12 meses. semanas ele já tem mais ou menos esse tamanho aqui. Então não é uma pessoa, Já tem braço não formado, sente já nada, tem perna formada, já tem mas cabeça é um com o amontoado cérebro de começando célulazinhas. já tem cérebro começando a se desenvolver, já tem inclusive impressão Mas- digital com 12 semanas. Mas pra fazer mulher pobre parar de morrer, você não aceita? 12 semanas? 12 semanas? 12 semanas. Sabe por que que 12 não? semaninhas. Sabe por que que não? Sabe por que que não? Ah. Porque ela pode não fazer esse aborto e ela pode entregar esse bebê pra adoção se ela não tem Ela condição de pode, cuidar mas dele. não é melhor quando você tem a opção de fazer uma coisa ou Não não é melhor fazer, e aí quando você escolhe? Você tem a opção de pôr um bebê pra adoção e a opção de matar esse bebê. Não é melhor quando você mata? Não, bebê, É 12 isso que você tá falando semanas, pra 12 mim. semanas de 12 feto. semanas, Fetinho. braços, Mini pernas, crack. impressões digitais. Mini crack do Fabinho. Cara, mas é ótimo que você faça brincadeira com isso, porque só mostra que realmente a galera da esquerda não se preocupa em momento nenhum em humanizar o bebê que tá na barriga da mãe. Não se preocupa. A vagina, o canal vaginal Gente, a é um gente tá falando portal de um mágico. feto. O canal vaginal é um portal mágico. Depois que passou por ela, você tem o CPF, seja bem-vindo, está vivo. Antes de passar pelo canal vaginal, vamos te matar? Só porque eu quero? Fica quieto aí, você não tem como se defender mesmo. Ficar quieta é um montado de células. Você Obrigada. tá falando com a massa. Obrigada, Tá falando exatamente. com a massa que não você tem vida é um ainda. amontoado de células, cara. Sim, mas eu já Que porra de passei por esse... argumento é esse? Eu já Você- passei por esse processo. Você Eduardo. passou por esse processo, Se a minha mulher, exatamente. se a minha mãe Se tivesse você sido não tivesse abusada, passado por esse processo, você não tava aqui Se a hoje, minha mãe porque foi tivesse quando a sido sua vida começou. se a minha mãe tivesse sido abusada e me abortasse, isso não seria um crime. Seria. Pra Não mim seria, seria. porque a sua mãe estaria matando você. Tá bom. E você não estaria Tá aqui bom. hoje, a gente não estaria tendo esse debate. Tá bom, assim, mas de aí verdade, ninguém perde com isso também. De verdade, vamos lá. Vamos lá. Uf. Vamos deixar um finalzinho quietinho, você faz suas considerações finais, eu faço as minhas pra gente passar pro próximo tema. Todo mundo que opina sobre aborto Foi um só minuto, opina cara. sobre aborto porque não foi abortado. Todo mundo que fala que aborto é direito, tá vivo, andando, numa boa, e só pode dizer que aborto tem que ser um direito porque teve o seu direito à vida respeitado em primeiro lugar, mas não quer que outros indivíduos tenham o seu direito à vida respeitado em primeiro lugar. Ah, eu já nasci, eu não fui abortada, eu sobrevivi, respeitaram o meu direito à vida. Agora eu vou lutar pelo direito de acabar com o direito à vida de quem ainda não nasceu e não pode se defender. O aborto é a ação do mais forte da sociedade contra o ser mais frágil. Você virou pra mim e falou, eu acho que a vida começa ali nas 20 semanas. E Porque é depois quando você... o sistema nervoso é desenvolvido. Tá, né? essa é a sua marca. Esse é o seu ponto inicial. Muitas pessoas discordam de você. você Não existe perguntou minha consenso opinião. jurídico. Tudo bem, eu perguntei sua opinião. Você disse pra mim, eu acho que a vida começa lá nas 20 semanas. Só que logo depois você disse que tudo bem, em alguns casos, fazer um aborto com 8 meses. Nesses casos... Quando isso oferece um risco Tudo de vida bem, para a tudo gestante. bem, porque tudo aí bem. uma pessoa vai morrer de qualquer Tá, jeito, mas né? nesse caso você disse que o aborto é assassinato? Porque você disse que a vida Ah. começou com 20 semanas. Se a vida se a começou... criança já tá com 9 meses, provavelmente... É porque, assim, eu não conheço casos de Se você- abortos que aconteceram, assim, com 8, 9 Inclusive, meses de gestação. teve um em Santa Catarina, uns Porque 2 anos atrás. Aí, Teve um... aí teve é um- aborto espontâneo, né? Não, aborto espontâneo não acontece em gestação avançada. Aborto espontâneo que você expele o feto, geralmente no começo da gestação. Em Santa Catarina, uns 2 anos atrás, aconteceu o aborto de um bebê de 7 meses. 7 meses? A mãe 7 tinha meses de quantos anos? gestação. Acho que tinha 15. Então é por isso, né? Porque oferece Uma um criança risco de de vida 15 pra anos ela. não aguenta um parto? Eu não sei, Eduardo. Aguenta? Você pode afirmar que Você aguenta? Aguenta? Toda Sabe- criança de sabe 15 por anos quê? aguenta um parto? Sabe por quê? Eu não sei. Sabe eu não por sei. quê? Dá pra gente afirmar que toda pessoa de 15 dá anos porque aguenta um existe parto? estatística de quantas crianças têm bebês por ano no Brasil. E menos Tá, mas de aí se o médico falar que oferecia risco pra vida dela, você vai falar que não oferece? menos de 0,5% das crianças menores de idade, adolescentes que têm bebês no Brasil hoje, menos de 0,5%, não é meio. Menos de 0,5% delas têm complicações reais no parto. Não é nem que morre, é que tem complicações reais. É muito mais fácil Mas você eu ter... não tô aqui defendendo que a É gente muito aborte mais crianças de fácil. 7 meses. É muito mais... Por quê? Porque tem uma legislação que Porque é é tantas assassinato. semanas. Tantas semanas. Porque é Exatamente. assassinato. Você tá realmente ali mexendo com um ser que é senciente, que sente Não é um dor. ser, é uma pessoa.
Não, é um ser vivo. Tem o conjunto Ser vivo. próprio de DNA, é uma pessoa. Só que aí você entende o quão confuso é você dizer pra mim, eu acho que a vida começa ali nas 20 semanas. Tá, e se o aborto é feito com 21? Você vai Mas dizer em que é um condições- assassinato? Em que condições? Mas, Cada amigo, caso é um não, caso, mas né? vamos lá. Esquece a condição. Eu não tô falando da mulher que tá grávida, eu tô falando do bebê nesse momento. Você acabou de falar pra mim que a vida começa ali pelas 20 semanas. E se o aborto é feito com 22? Esse bebê foi assassinado? Ele já tá vivo. Essa mulher provavelmente vai ser punida, né? Não, mas eu não tô perguntando isso. Eu tô perguntando se isso é um assassinato ou não. Acho que sim. Então, mas aí como é que vem o parâmetro das 20? Porque geralmente isso é num caso de que provavelmente a mãe, quando ela vai dar à luz, ela não tem um corpo que tenha estrutura suficiente pra dar à luz àquela não tô criança. perguntando disso, tô falando de 20 semanas, é desse tamaninho. Sim, mas É nenhum. desse tamaninho. Mas os E outra, países engano- estabelecem menos E semanas. outra, do que engano isso. seu. Você pega, no Brasil, o aborto, graças a Deus, ainda é crime. Ele é um excludente Tá, de licitude em alguns então casos. vamos só para um outro caso, Eduardo. Assim, ó, pensando assim, a gente já citou o caso e você concorda que o aborto ser criminalizado no Brasil prejudica mais as mulheres mais pobres. Não, eu não concordo. Você não concorda com isso? Eu acho Você que não o acha que as aborto... ricas têm acesso a Eu abortos mais acho- seguros? Tem, com certeza. Como O que eu acho é que o aborto ser legalizado no Brasil é a institucionalização do extermínio de populações negras e periféricas. Assim como já acontece em outros países. Todas as clínicas de então você é a aborto favor da são desmilitarização localizadas. da polícia, né? Você é a favor do fim da PM, né? Se você é contra... Não, porque a o PM morte não de- mata feto, o PM mata bandido. Ué, mas é população periférica, negra, não é? Bandido tem que se Você não tá fuder. falando a favor de Bandido tem que se população fuder. negra e periférica? O bebê negro e periférico que não cometeu crime nenhum, não. E a mulher não tem que ter o direito de escolher sobre o próprio corpo. Não, não é o corpo dela, é o corpo do bebê. Então tá bom. Então, gente, a gente não vai concordar nesse caso, mas é só Não. importante deixar claro isso. Eu sou a favor de a mulher ter a liberdade de escolha e a Eduarda é a favor de a mulher não ter liberdade de A escolha. Eduarda é a favor de não matar bebês. E não matar fetos com 12 semanas também. Pode chamar de feto, cara, é só outra palavra. Tá bom, mas é com 12 semanas. Você é contra... Nada, nenhuma, a vida Tá bom, começa na não é só concepção. bebê. Você é contra a mulher ter escolha de matar um feto de 12 semanas também. Sou, Então tá bom. sou. pra Inclusive, deixar só, claro. só um último Aí dado. vocês decidam quem é que... Um último dado que aí a gente passa pro último tema. Aqui no Brasil a gente não tem pesquisa porque ainda é crime, então não tem como você analisar direito porque é tudo subnotificado, porque é tudo na ilegalidade. Ainda bem que tá tudo na ilegalidade. Agora, quando você pega países onde há a descriminalização, a legalização, 90% para mais dos abortos não são feitos por questão de saúde ou por questão de violência. São feitos porque a mulher quer abortar. Fica aí no ar, pode pesquisar depois. Quer concluir também? Não, acho que se ela quiser abortar dentro da legislação, ela tem que poder. Então não faz sentido nenhum você estar esse tempo inteiro querendo Próximo. justificar com condições. Bom, próximo tema.